E agora neste vídeo vamos fazer aqui uma espécie de 2 em 1. Vamos falar sobre os conceitos que retratam, acima de tudo, agora a massa construída, a área bruta privativa e a área bruta dependente. E vamos contabilizar todos os espaços privados, por isso é que é área bruta privativa. A área bruta dependente pressupõe os espaços cobertos e pressupõe-se que vão ter assim estas utilizações acessórias. Olá, bem-vindo à minha casa digital. O meu nome é Patrícia Casanova e estamos no segundo vídeo desta sequência do ARC Conceitos, onde estamos a desmistificar o nosso arquitetexto. Uma série de palavras, termos, conceitos que muitas vezes as pessoas não conhecem ou não compreendem na totalidade e vamos esclarecer de onde é que surgiu esta sequência. A culpa foi da caderneta predial. Num vídeo anterior, que eu vou deixar aqui o link para tu espreitares, eu falei sobre esse conceito, a explicar um bocadinho melhor o que é esse documento das finanças que retrata o património em termos construtivos. E foi lançando, assim, de forma ainda muito de leve, estes conceitos. E surgiu a questão, vamos clarificar, explica um bocadinho melhor, explica de forma mais pormenorizada o que eles querem dizer. Ora, existe já um vídeo anterior nesta sequência, onde eu te falo sobre o primeiro conceito, que é a área de implantação. O que é que ela contabiliza, o que é que ela quer dizer. Vou deixar o link para ir espreitar esse conceito. E agora neste vídeo vamos fazer aqui uma espécie de 2 em 1. Ou seja, vão ser 2 conceitos que eu vou estar a falar num vídeo só. Porquê? Porque estes 2 conceitos estão profundamente interligados. Não se consegue falar de um sem falar do outro. Normalmente andam sempre lado a lado e devem ser explicados lado a lado porque se complementam. Vamos falar sobre os conceitos que retratam, acima de tudo, agora a massa construída. Deixo só a ressalva que estes conceitos não têm uma definição apenas. Eles estão presentes em vários contextos, em vários diplomas. E existem várias definições e muitas vezes é difícil escolher uma só. Neste caso eu vou apresentar apenas uma definição porque foi aquela que eu encontrei, mas poderão existir outras diversas. Mas estas são aquelas que eu encontrei, são aquelas que eu uso como guia e como referência para contabilizar e para ter como definido, para fazer acima de tudo o cálculo e para apresentar nas cadernetas prediais e para estudar esse documento. E que conceitos são esses que vamos falar? Vamos começar por desmistificar a área bruta privativa e a área bruta dependente. Dá para perceber? As duas palavras são comuns. Área bruta privativa, área bruta dependente. E vou usar como referência o descritivo das finanças, que é o documento que melhor nos explica o que é que estes conceitos são e o que é que eles contabilizam. Acima de tudo isso, perceber que áreas é que estes conceitos estão a contabilizar para vocês também poderem fazer esse cálculo e essa verificação nas vossas casas. E o que é que as finanças nos diz sobre a área bruta privativa? É a superfície total medida pelo perímetro exterior e depois entre parênteses e eixos das paredes ou outros elementos separadores do edifício ou da fração. Isto é um bocadinho mais complicado, vamos já falar à frente melhor sobre isso. E acrescenta, e inclui varandas privativas, caves e sótãos privativos, com utilização idêntica ao edifício ou à fração. Vamos lá clarificar e trocar aqui um bocadinho tudo isto por miúdos. O que é claro e inquestionável em relação a este conceito? Esta é a área medida pelas paredes exteriores, ou seja, as paredes também são contabilizadas. Sempre que temos este termo do bruta, quer dizer que estamos a contabilizar todos os elementos construtivos, inclusive as paredes. Isto para as casas é muito claro e é muito fácil de contabilizar. Contabilizamos os espaços, contabilizamos as paredes, temos a nossa área bruta privativa. Nos apartamentos é que já é um bocadinho mais complicado, como diz a descrição. Temos que contabilizar as nossas paredes, que são únicas do nosso apartamento. Imaginem, a parede da fachada do vosso apartamento é só do vosso apartamento, é toda contabilizada para eles, mas depois a parede que dividimos com o vizinho não é toda nossa, é nossa e é do vizinho. Daí a descrição dizer medida pelo eixo. Ou seja, pegamos na área dessa parede, fazemos literalmente um risco ao meio e dividimos a área por 2, metade é deste apartamento, metade é daquele apartamento. E assim fazemos a contabilização da área bruta privativa dos apartamentos, com todas as paredes que são só tuas e com metade das paredes que dividimos com os vizinhos
ou com as zonas comuns. E vamos contabilizar todos os espaços privados, por isso é que é área bruta privativa. A lei fala-nos de alguns espaços, inclui este, X, Y, Z, mas não são os únicos espaços que temos que contabilizar. Temos que contabilizar aqueles que são de uso exclusivo nosso e são fundamentais para a vivência da casa, são fundamentais para a habitação, quando estamos a falar de casas e de usos habitacionais, e que são as salas, as cozinhas, os quartos, as casas de banho, os escritórios, todos estes espaços nós contabilizamos na área bruta privativa. Só entramos nós, só nós é que usamos, é privado. A lei fala-nos das varandas, das caves, do sótão, porque esses são ligeiramente controversos, mas são inquestionáveis aqueles que são os espaços privados. E quando é que contabilizamos as caves e os sótãos? Quando eles têm uma utilização idêntica à casa, ou seja, são espaços que nós utilizamos com o mesmo uso que o damos à casa. Espaço para comer, para dormir, para fazer as nossas vivências diárias. Imaginem, temos na zona do sótão, lá em cima, um quarto complementar. Deve ser contabilizado para a área bruta privativa. Temos uma parte da nossa construção que está abaixo do nível da rua, está enterrado no terreno, que é uma cave. Mas nós temos lá o escritório, temos uma casa de banho complementar, temos um quarto de visitas. É um espaço privado de uso associado à habitação, deve ser contabilizado na área bruta privativa. E o que é que não é tão claro nesta descrição? Quais são os espaços controversos, como eu costumo dizer? São precisamente as varandas. A descrição fala-nos que deve ser contabilizada as varandas privativas. E o que é que são privativas? São as varandas do teu apartamento, da tua casa, que só tu usas. Existem, por exemplo, zonas de varanda ou zonas de galeria, como nós chamamos, que é para aceder aos vários apartamentos. Essas não são privativas, são de todas. As que devem ser contabilizadas na área bruta privativa são as da tua casa que só tu usas. O que é que normalmente as pessoas fazem na gíria comum? Acrescentam varandas privativas fechadas, ou seja, só contabilizam as zonas em marquise, aquelas varandas que nós fechamos com vidro e usamos como complemento do espaço da casa, essas sim, a maioria das pessoas contabiliza. Ou seja, normalmente, quando temos a varanda completamente aberta, em que só temos aquele patamar de acesso ao exterior, não tem nada à volta, não tem nada em cima, está completamente aberta e exposta ao exterior, não é contabilizada na área bruta privativa. Porque se considera que acaba por estar separada da parte privada da casa, temos uma janela, temos uma separação total, aquilo acaba por ser quase um espaço de complemento, não tem um uso que beneficie o dia-a-dia, que acrescente, como acontece nos casos das marquises, que quando fechamos aí sim prolongamos a cozinha, prolongamos a sala, prolongamos as nossas vivências para o espaço da varanda. Então, muitas das vezes vocês vão ver essa incongruência. Vão medir e vão perceber que a vossa varanda não está contabilizada, apesar do documento das finanças referir que a área bruta privativa inclui as varandas privativas. E outro espaço controverso que temos que ter cuidado quando contabilizamos para a área bruta privativa é precisamente os espaços dos sótãos e caves. Só deve ser contabilizado como área bruta privativa se efetivamente tiver um uso complementar à habitação. Se vocês usarem para quarto, escritório, etc. E, ressalvem, portanto, se tiver um pé direito regulamentar suficiente para ser considerado um espaço útil, utilizável, ou seja, tem que ter uma altura superior a 2,40 metros. Aquelas partes muito baixinhas do telhado, do sótão, em que temos menos de 2,40 metros, nunca devem ser contabilizadas para a área bruta privativa porque não têm sequer um pé direito regulamentar suficiente para nós usarmos aquele espaço. Resumindo, a área bruta privativa contabiliza todos os espaços privados da casa, que só vocês usam, as varandas privativas fechadas, por regra são essas que são contabilizadas, e os sótãos ou caves que tenham usos de complemento, usos habitacionais e que tenham um pé direito superior a 2,40 metros. E o que é que acontece aos outros que não têm uso complementar? Vêm agora na sequência, na outra descrição e no outro conceito que é precisamente a área bruta dependente, que segundo a referência das finanças são as áreas cobertas de uso exclusivo, ainda que constituam partes comuns, mesmo que situadas no exterior do edifício.
cujas utilizações são acessórias relativamente ao uso a que se destina o edifício, considerando-se para esse efeito locais acessórios, as garagens de aparcamento, as arrecadações, as instalações para animais, os sótãos ou caves acessíveis, desde que não integrados na área bruta privativa. Ou seja, trocando isto por miúdos e clarificando. O que é claro e incontestável em relação a este conceito? A área bruta dependente pressupõe os espaços cobertos. Já não nos diz apenas que sejam os espaços fechados, mas sim espaços cobertos. E pressupõe-se que vão ter assim estas utilizações acessórias. A lei dá-nos alguns exemplos: garagem e aparcamento, arrecadações, instalações para animais, eu acrescento edifícios de apoio a piscinas, churrasqueiras fechadas, etc. Todos estes espaços que são, digamos assim, acessórios, que são complementares, são considerados na área bruta dependente. E os sótãos e caves, desde que não estejam contabilizados na área bruta privativa, se tiverem utilizações acessórias, como por exemplo arrumos ou aparcamento, não devem ser contabilizados na privativa, mas sim estar aqui na área bruta dependente. Por isso, se utilizas a tua garagem apenas para estacionar o carro, ótimo. Se pegaste na tua garagem e a transformaste num quarto com uma casa de banho para receber visitas, deixou de ser área bruta dependente e passou a ser área bruta privativa. Por isso, esta questão do uso principal e do uso acessório é muito importante para fazer esta distinção entre as duas áreas e entre estes dois conceitos. Uma nota, os terraços, ao nível da cobertura, por exemplo, o último andar de um edifício tem aquele apartamento acesso à cobertura e é um terraço próprio, é privativo. Não deve ser contabilizado porque só deve ser contabilizado se for uma área coberta. Se não for coberto, for completamente descoberto ao exterior, livre e aberto, não é contabilizado em nenhuma destas áreas. O que é que não está bem claro nesta definição e cria aqui esta ambiguidade? São as zonas comuns dos prédios. Quando estamos a falar em habitação coletiva, a lei diz-nos que devemos contabilizar os espaços de uso exclusivo ainda que constituam partes comuns. Ou seja, estas partes comuns dos prédios estão aqui numa espécie de um limbo. Por exemplo, o último andar, quando tem aquela zona de acesso, aquele patamar que é só para ele, é em certa parte exclusiva, mas é uma parte comum, está aqui numa espécie de limbo. Mas no que a caderneta predial diz respeito a áreas comuns do prédio, nós não contabilizamos nem para a área bruta privativa, nem para a área bruta dependente. Resumindo, área bruta contabiliza sempre paredes. Tem que se medir pelo perímetro exterior das paredes. Às vezes as pessoas dizem, mas o meu apartamento só tem 110 metros quadrados. Como é que eu tenho uma área bruta privativa de 130? Porque as paredes estão a ser contabilizadas. E quando muitas vezes as propriedades são anunciadas para comercializar, não se contam as paredes, conta-se só as áreas dos compartimentos. E isso é outra área, é outro conceito. A área bruta privativa e a área bruta dependente contabiliza sempre todos os elementos construtivos, as paredes, os pilares, etc. E a parte privativa diz respeito aos espaços de uso habitacional que nós usamos com o fundamento de ser espaços próprios na habitação, e a parte da área dependente diz respeito aos espaços que têm este uso complementar e acessório. Ou seja, é aqueles espaços que não estão previstos no regeu e que nós sem eles vivíamos na mesma e teríamos na mesma. Por exemplo, muitas vezes os apartamentos não têm arrecadações, não têm arrumos, não têm garagens nem aparcamentos e não deixam de ser casas perfeitamente funcionais e que têm tudo o que é essencial para ser uma habitação. E aquilo que era acessório há 50, 70 anos atrás, quando surge o regeu, hoje é diferente, entretanto mudou. Começam a surgir cada vez mais estes espaços acessórios que temos que contabilizar sempre. Não pensem que aquele anexozinho lá ao fundo da casa não tem que ser contabilizado, tem sim. E é importante cruzar aqui informação e perceber em que contexto é que está a ser utilizado este conceito. Estes dois, a área bruta privativa e a área bruta dependente, são muito utilizadas nas finanças. Eu dei essas referências aqui para clarificar o conceito. Por exemplo, o decreto regulamentar que eu falei no vídeo anterior não tem estes dois conceitos. Vai buscar depois outros que eu vou falar no próximo vídeo, mas estes dois não têm.
deveria ter, deveria. É um decreto que é responsável por clarificar todos os conceitos técnicos associados ao urbanismo e ao planeamento, mas ainda assim não tem todos. Só assim, se tivesse todos, seria possível criar esta base de dados comum, geral e nacional. Como não estão lá todos, estão os mais importantes, mas não estão todos, é fundamental perceber em que contexto é que esta área está a ser esclarecida, está a ser falada, está a ser debatida, porque, como eu disse, às vezes há coisas que não estão a ser contabilizadas, ou então há coisas que estão a ser contabilizadas que não deveriam. E peço sempre que façam a verificação e a validação junto do PDM, porque muitas vezes os planos diretores municipais acrescentam na parte das definições alguns conceitos adicionais e trazem muitas vezes o que aquela Câmara considera como área bruta privativa, o que aquela Câmara considera como área bruta dependente, ou até como considera com espaços dependentes, áreas dependentes. Pode estar lá alguma informação adicional e às vezes essa procura, quando estamos a intervir num local específico, pode ajudar a complementar e a perceber melhor o conceito naquele contexto, naquele local. E pode também ser fundamental para perceber se as varandas ou os terraços devem ou não ser contabilizados. Porque estes são aqui os verdadeiros espaços controversos que mexem com a balança, que mexem muitas vezes com as contas. Imaginem que é um apartamento que tem lá em cima toda a zona de cobertura e contabilizam toda aquela área do terraço para a área bruta dependente. É uma área muito grande e é importante perceber porque é que ela está a ser contabilizada, se há ali alguma definição, algum critério no PDM que está a exigir essa contabilização, se não, já sabem, não sendo coberto, não deve ser contabilizado. E não deve ser contabilizado, acima de tudo, para aquilo que mais importa, que é para as finanças. Essa sim define muito bem estes dois conceitos, tem as suas definições próprias, porque depois vão usá-los para fazer a contabilização e para definir o valor do IMI. Só uma ressalva em relação a isso, a área bruta dependente tem um valor mais baixo para a contabilização do IMI do que a área bruta privativa. Por isso, verifiquem e vejam se está mais ou menos a bater certo com aquilo que vocês têm na realidade. Não aceitem que os vossos terraços estejam contabilizados como área bruta privativa. Isso vai disparar o vosso IMI sem haver justificação ou fundamento para isso. Daí ser tão importante clarificar e falar sobre esses conceitos. Porque o REGEU e o REGEUE, que são a lei nacional que rege aqui a construção, não falam sobre estes dois. Eles só vão surgir acima de tudo para finanças e IMI, e neste caso na caderneta predial, que como eu disse foi a culpada de tudo isto e lançou estes conceitos e lança acima de tudo a pertinência de falar sobre eles e clarificar o que eles são, para que vocês tenham a capacidade de, com autonomia, ler e interpretar muito melhor as vossas cadernetas e perceber se há fundamentos para fazer reavaliações, para fazer ajustes nos IMIs e perceber se está tudo mais ou menos a bater certo ou se está aqui uma área muito discrepante e muito desfasada. E no próximo vídeo vou falar sobre o terceiro conceito que encaixa muito bem nesta sequência e que encaixa muito bem, acima de tudo, nestes dois. E ele vem na sequência da união destes dois conceitos. E é também o mais abrangente, que está em mais legislações, que é mais completo e que vocês mais vão ouvir falar. Por isso tens que continuar a acompanhar-me, tens que continuar a seguir esta sequência, porque vamos fechar em chave de ouro e com aquele que está mais presente em todo o lado. Se gostaste deste vídeo, deixa gosto, partilha com algum amigo que tenha-te falado sobre o tema, queira saber um bocadinho melhor estas questões das áreas e das cadernetas e perceber se está tudo bem ou não. Verifica também a tua, faz essa verificação e deixa-nos nos comentários se descobriste aí alguma área suspeita, alguma coisa não está a bater bem, tens uma área bruta dependente muito grande, o que é aquilo? O que é que está ali a ser contabilizado? Deixa nos comentários que eu tenho curiosidade em perceber e que vocês também façam esse trabalho de análise e de verificação. Aconteceu muito no vídeo da caderneta, já tive aí alguns comentários todos a dizer que foram ver a caderneta para perceber melhor e depois também aquele interesse em perceber não só a caderneta no geral, mas perceber estas áreas que depois estão lá contabilizadas. Será que estão bem? Será que não estão? O que é contabilizado? O que é que está incluído nesta? O que é que está incluído naquela? Espero que este vídeo tenha ajudado a clarificar e vos traga mais clareza sobre o documento e, acima de tudo, conhecimento próprio. É muito importante que vocês conheçam a vossa casa e a informação e os documentos associados à vossa casa. Porque os peritos avaliadores, quando fazem esta análise, principalmente construções mais antigas, construções que não tenham projetos, fazem através de vistas aéreas e só vocês, melhor que ninguém,
sabem o que é que efetivamente está lá feito e o que é que está lá construído e podem fazer essa verificação. E se ainda não o fizeste, agora é que é o momento. Subscreve o canal, ativa as notificações e anda comigo para o próximo vídeo, que esta sequência está quase a terminar. Obrigada por me teres acompanhado até aqui e despeço-me sempre com a minha frase de eleição. A tua casa és tu. Bem-vindo à minha.